Imaginemos aqui que nós tenhamos agora o mesmo pedaço de metal. Vou chegar aqui nesse primeiro e vou colocar os domínios todos ao acaso. A somatória magnética dessa peça aqui vai ser igual a zero, pois os domínios estão todos ao acaso. Tudo bem? Então não existe uma somatória. Então a somatória magnética dessa peça aqui é zero. Se eu vier aqui e colocar esferas de aço próximo desse metal, essas esferas vão ser atraídas? Não. O que a gente pode estar fazendo para que essas esferas possam ser atraídas? O que a gente faz para que essas esferas sejam atraídas por esse pedaço de ferro? Coloca ao redor desse pedaço de ferro uma bobina. Vou pegar um giz bom aqui. Vocês conseguem enxergar com verde? Consegue? Olha lá, coloca uma bobina, só que agora não tem mais ar, agora é ferro aqui no meio, né? Coloquei o elemento ferro. Coloquei uma bobina e vou ligar aqui uma fonte de corrente contínua. Olha lá, uma fonte variável de tensão. No momento que está zero de tensão, tensão aqui é 0 volt, o que ocorre? Não passa corrente, não cria campo magnético, não tem corrente. Agora imaginemos lá, eu vou colocar aqui nesta bobina uma tensão de 5 volts. Já começa a passar corrente, vocês acreditam? Então vai surgir aqui, ó, um campo magnético, eu vou representar com o giz verde, produzido pela bobina. É um campo magnético pequeno. Esse campo magnético, o que ele vai fazer? Ele vai começar a ordenar os domínios. Então os domínios vão começar a girar um pouco na direção do campo magnético. Ó, esse aqui está para baixo e começa a mudar. Esse aqui está para baixo também, ó, ele fica assim. Esse aqui está para cá, ele vira. Fica assim. Esse está assim, ele também vira, fica assim. Na direção do campo magnético ali da bobina. Esse que está assim, vira assim e tal. E esse que está para baixo, ele começa a virar também. Então agora, dessas bolinhas aqui de aço, o que pode ocorrer? Duas podem subir. O campo magnético está aumentando. Vamos imaginar que nós tenhamos 20 bolinhas, 10 bolinhas. Aumenta aqui também. Então, 2 ou 3 subiram. A tensão que eu coloquei lá é 5 volts. O campo magnético é esse e começou a ordenar o campo magnético dos domínios, ou seja, o campo magnético do material. O que eu vou fazer agora? Vou aumentar a tensão de 5 volts para 10 volts. Aumento mais a tensão. A tensão foi para 10 volts. Olha só o campo magnético. Ele aumenta muito mais. Então ele começa a ordenar mais os domínios. Alguns já estão nessa direção, né? Já ficam lá. Tá certo? Ó. Já estão nessa direção. Outros já vão quase totalmente no mesmo sentido de campo. Outros estão se alinhando mais, né? Os
domínios estão se alinhando mais, outros já estão completamente alinhados com o campo magnético, outros estão se alinhando mais. Então aqui, ó, né, você pode ter lá uma maior quantidade de bolinhas atraídas. Por quê? Os domínios do material estão se alinhando com o campo magnético produzido pela bobina. Algumas bolinhas ainda não subiram, certo? Daí eu vou lá e coloco 15 volts, tensão, a tensão aqui de 15 volts. O campo magnético, ele aumentou agora muito, ó. Ele tomou todo o tamanho da peça, né? Neste instante, todos os domínios estão orientados na mesma direção do campo magnético produzido pela bobina. Vamos lá. Então todas as bolinhas de aço foram agora atraídas. Estão todas aqui. Todas as bolinhas de aço foram atraídas. Tudo bem? Vou colocar mais uma observação, mais um experimento aqui, né? Imagine agora que para esse mesmo material, que os domínios já estão todos orientados, eu coloque agora uma tensão de 20 volts. O que vai ocorrer com o campo magnético? Ele sai do material, o material já está saturado. Então a diferença do fio elétrico e do magnetismo é que o magnetismo sai do material. Olha lá. O campo magnético está maior que o material. Os domínios continuam orientados na mesma direção, em sentido do campo magnético externo. Essas bolinhas de aço aqui são as mesmas. Se eu colocar mais bolinhas de aço, elas vão ser atraídas? Sim ou não? Sim. Não. O material aqui ele já chegou na sua saturação, no seu campo magnético máximo. Você pode aumentar a corrente e a tensão na bobina, mas o material ele não conduz mais do que o seu máximo. Se você colocar mais bolinhas de aço aqui, essas bolinhas não vão ser atraídas, porque o material magnético já entrou na sua saturação. Ele não conduz mais linhas de campo do que isso. Ele já chegou no seu máximo. Tá bom? Então, isso é o que a gente pode pensar para motores e transformadores, né? Nós precisamos ter aqui, ó, no núcleo, um material magnético, né, que acompanhe quem? Vou desenhar aqui uma senoide, né? Se nós tivermos um transformador, o que tem que ocorrer nas lâminas do transformador? As lâminas do transformador têm que acompanhar esse campo magnético aqui do transformador, certo? Então, nós temos uma curva quando se trabalha com magnetismo, é chamada curva de histerese magnética. Ela tem esse formato aqui, ó. Então, todos os materiais têm essa curva de histerese magnética. Claro, os materiais magnéticos. Materiais como motores e transformadores têm a chamada curva magnética fina, né? Vou desenhar aqui ao lado. A curva de histerese magnética fina
representa o quê? Que os domínios acompanham a variação do campo magnético externo. Exemplo, a baixas frequências, exemplo, 60 Hz é uma baixa frequência. Os domínios viram para cima e viram para baixo de acordo com a tensão de entrada do material. Então está assim, para cima, os domínios estão para cima. Virou para baixo, os domínios todos viram para baixo. Na hora que a tensão for nesse semiciclo aqui, os domínios viram para cima. Então, o material bom para se trabalhar com motores e transformadores são os chamados materiais magnéticos moles. Que os domínios magnéticos do ferro acompanham a variação do campo magnético externo. Exemplo, entrou uma tensão alternada do transformador, né? As lâminas lá do transformador, elas acompanham, os domínios dentro da lâmina acompanham a variação do campo magnético. Tudo bem? Já para a fabricação de ímãs permanentes, nós temos lá os chamados materiais magnéticos duros, que a curva de esterese é bem diferente. É assim, ó. Aqui estão representados, né, a curva de esterese magnética para o material magnético duro, que é difícil você inverter os domínios, é muito difícil. Por isso que são materiais utilizados para fazer ímãs. Já os materiais magnéticos moles são utilizados em motores e transformadores. Tá bom? Então nós temos aí, vocês espero, né, que tenham entendido um pouco mais como os materiais agem internamente.